Fala, meu bom, fala, meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai. Essa semana, cara, eu tava dando uma lida num texto de um texto do Spengler, né? E como eu não tinha mais nada pra comentar essa semana, eu vou fazer uns comentários a respeito desse texto que eu tava lendo, falar um pouco sobre as ideias gerais do Oswald Spengler. Então é basicamente isso que a gente vai ver hoje, tá? Não sei se vai dar um episódio de 1 hora, porque eu tenho 2 páginas de coisa anotada só. 3, na verdade. Não, 2, porque uma é uma página em branco. Então, assim, ó, a gente tem algumas coisinhas aqui que a gente vai ver aqui, tá? Que eu acho importante de mostrar sobre a obra do Spengler. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um disclaimer também, né? Como eu vou falar do Oswald Spengler, o Oswald Spengler, ele era um... ele tinha umas opiniões aí meio controversas com relação a política, a raça, a algumas determinadas religiões e papapá, aquela coisa toda, né? Tinha ligação aí com os partidos aí dos anos 30 e 40, aí um pessoal maravilhoso aí, né? Que um pessoal aí, né, que... né? Então, é mais ou menos que nem o Carl Schmitt, né? Então eu vou fazer o disclaimer que eu fiz com relação ao Carl Schmitt, olha... Eu acho que o Spengler, ele tem boas ideias, tá? E eu acho que as pessoas, elas não leem o que o Spengler pensava em virtude do histórico do Spengler e das posições que ele tomou ao longo da vida, tá? E assim, assim como eu sou um pesquisador de filosofia, tá? Então eu não posso, como é que eu vou dizer... Eu não posso não ler um negócio assim porque, tenho um nojinho desse autor, ou tal autor pensava desse modo, tal autor era mal, logo eu não posso ler esse autor, tá? E então eu leio qualquer autor que eu achar que talvez tenha alguma coisa para acrescentar e não, tipo, não me interessa se ele é de qual posição ideológica, nada, tá? Eu falo isso especificamente porque eu não sei se eu comentei isso em outros episódios, mas eu tinha um preconceito muito grande com o Foucault. Eu achava assim que e até em certa medida eu ainda acho, tá? Mas eu achava que muito do trabalho do Foucault era uma tentativa dele de racionalizar a degeneração dele a fim de tornar a degeneração dele alguma norma moralmente aceita e justificável, né? Então, o Foucault, ele era um sodomita, né? Então ele tinha todo esse comportamento típico, e muito da filosofia dele é influenciada por essa postura sodomita que ele tinha. Mas, e daí, quando eu tava na graduação, meio que eu falei, cara, o que eu falei? E outra, né, não é nem isso, não é nem só isso. A questão do Foucault, né, que o preconceito que eu tinha com o Foucault era porque pessoas que estudavam Foucault eram uns caras muito meio bundão, assim, uns caras assim, sei lá, cara, um pessoal esquisito, sabe? Um pessoal esquisito, um pessoal meio muito desconstruído, sabe? Estudando Foucault, Adorno e Horkheimer e tal. Adorno e Horkheimer eu tinha um preconceito e tal, né? Que eu achava eles muito ruins, né? E daí eu fui ler, cara, a dialética do esclarecimento, assim, sabe? E eu concluí que realmente eles são muito ruins, tá? Adorno e Horkheimer é muito ruim, tá? Mas então, nesse sentido, eu me frustrei lendo um pouco Adorno e Horkheimer. Tive que fechar o livro deles. Ah, meu, que horror, cara. Putz, cara, tive esse. Tá, esquece, isso aí já passou. Mas eu fui forçado a ler por uma matéria da faculdade lá, Adorno e Horkheimer, e, pô, é muito ruim, tá? Muito, talvez até podia fazer uma leitura comentada de algum livro no futuro, tá? Mas é ruim. Agora, o Foucault não. O Foucault, ele é eu achava que ele fosse ruim porque tanto ele tinha ideias assim que na época me pareciam uma tentativa de racionalizar a degeneração moral dele, quanto as pessoas que estudavam ele eram pessoas que eu não gostava, sabe? Pessoas que eu olhava assim para esse cara estuda Foucault e geralmente era o cara que já meio que já não gostava muito de mim, e o cara estudava Foucault. Tinha uma coincidência, assim, sabe, em alguns casos, né? Fulano tal não gosta de mim, tudo bem. Se você não gostar de mim, isso é normal, você não é obrigado a gostar de mim, né?
Mas eu notei que parece que de um padrão, assim, geralmente é o cara desconstruidão, e alguns ficam lendo Foucault, e daí eu falei, cara, Foucault é ruim, não vou ler Foucault. E quando eu li o Foucault, eu falei, cara, o Foucault tá certo, bicho. Em muita coisa, o Foucault é um cara, assim, muito, tipo assim, ele tem umas sacadas muito boas, cara. O Foucault, eu subestimei o Foucault, não que eu acho que o Foucault tá certo, principalmente em questões morais, mas ele tem algumas análises muito boas, né? Por exemplo, a ideia que ele traça lá de biopoder, que é um negócio extremamente atual, se for pensar em questão de crise de saúde sanitária e tal, né? Claro que o negócio do Foucault, quando ele fala sobre o biopoder... Eu tô saindo do assunto, vou ter que voltar. Volta pro Spengler, tá? Volta pro Spengler, né? Mas enfim, eu dei essa volta pra te dizer assim, olha... eu não posso ter preconceito com o autor, tá? Então eu tive preconceito com o Foucault e hoje eu me arrependo, eu devia ter lido mais Foucault, eu acho, né? E a mesma coisa vale com o Spengler, a mesma coisa vale pro Carl Schmitt, né? Eles tinham posições bastante controversas, né? Na minha opinião, assim, né? Em específico, o Spengler, ele não tinha uma postura muito cristã, assim, sabe? Então ele tinha uma postura totalmente errada, assim. O que ele apoiou também durante a vida dele também foi posturas erradas, né? Que ele era um cara mais de terceira posição. Não é que ele era mais de terceira posição. Ele era bastante de terceira posição. Ele era um dos ideólogos e tal do negócio de terceira posição, né? Mas, enfim, né? Mas não é porque ele cometeu erros ali ao longo da vida, né? De se posicionar errado em algumas coisas que eu considero um posicionamento errado, que ele não teve boas ideias, né? Então, por isso eu estou lendo Spengler e eu estou fazendo todo esse disclaimer para tu entender que, olha, por mais que eu vou falar um pouco aqui sobre Spengler, eu não concordo com tudo que o Spengler pensava, assim como eu concordo só com as coisas boas que ele pensava. Mesma coisa Foucault, não concordo com tudo que o Foucault pensa, mas tem coisas boas que o Foucault fala, né? Então, é mais ou menos isso. Esse disclaimer, eu sei que o ouvinte que é o ouvinte do Começa em... Ele vai, tipo... ele deve estar me ouvindo assim, deve estar pensando... Intacável Homeril! Cara, entenda o seguinte, eu tenho que fazer o disclaimer, tá? Porque senão vai vir o pessoal aí da bolha libertária, que o pessoal não gosta muito de mim, e vai ficar, olha só, o Homero tá fazendo leituras comentadas de Spengler. Logo o Homero não sei o que, entendeu? Existem pessoas aí, né, que não, na internet, que são pessoas mal intencionadas que podem tirar do contexto as coisas que você fala. Então, quando você for falar alguma coisa, você tem que falar bem explicado para que ninguém, né? Eu sei que talvez você seja uma pessoa, está me ouvindo, seja uma pessoa mais inteligente, talvez consiga entender isso, e talvez você não precisaria nem ter ouvido o disclaimer, né? Mas o ponto é que nem todo mundo é como você, tá? Então tem pessoas aí que... E isso eu encontrei muita gente na faculdade que era assim, bicho. E que às vezes o cara era burro mesmo, entendia errado as coisas, tá? Mas eu conheci muita gente que ele não era burro não, cara. Que o cara, ele era esperto e ele se fazia de desentendido, tá? Isso é o que mais tem também na faculdade, assim. O cara que se faz desentendido pra tentar te jogar em uma posição que tu vai ter que estar na defensiva, né? Então é isso, né? Então esse é o disclaimer, beleza? Eu tava lendo o Spengler essa semana, tem bastante coisa interessante que ele falava, mas eu não concordo com tudo que o Spengler dizia. Bom, feito disclaimer, né? Vamos seguir então, assim, ó, eu vou te falar um pouquinho sobre a vida do Spengler, porque tem um ponto interessante sobre a vida do Spengler. Aliás, tem vários pontos interessantes sobre a vida do Spengler. Mas ele é um cara que nasceu em 1880, tá? Ele nasceu em 1880 e ele morreu em 1936, ou seja, ele morreu antes da Segunda Guerra Mundial, começou em 1939, foi até 1945, tá? Mas ele viveu o período da Primeira Guerra Mundial, né? O Spengler, ele era um polímata. Sabe o que é um polímata, ouvinte? Um polímata é uma pessoa que estuda muito em muitas áreas. Tá? Então ele é um cara que ele tem uma formação não focada em um único aspecto. Ele tem uma formação focada em múltiplos aspectos. Tá? Eu não sou um polímata, por exemplo, né?
Eu sou um filósofo, a minha praia ali, o que eu estudo mais é filosofia e tal. Mas o Spengler, ele, além de entender de filosofia, ele entendia de história, ele entendia de arte, ele entendia de matemática, entendia de um monte de coisa, tá? Então, agora, existe um problema de ser um polímata, né? O polímata, apesar dele entender de várias áreas, né? É muito difícil você ser um polímata e entender profundamente de várias áreas, né? Geralmente o polímata entende superficialmente de um monte de assunto, mas profundamente não entende sobre nada. É, não era o caso do Spengler. Né? O Spengler, ele era um polímata que tu vai ler as coisas que ele escrevia, parecia que ele entendia muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, cara. De muita. Ele tinha um nível de profundidade, a gente já vai ver isso aí, eu já vou comentar um pouco sobre ele, mas ele era um polímata que eu diria assim que era um polímata diferenciado, né? Que é o cara que não só sabe um pouquinho sobre cada assunto, mas o cara sabia muita coisa sobre muito assunto, né? Que mais que eu podia te contar dele, assim, ó? Ele era o filho mais velho de uma família ele tinha... Na verdade não é bem assim, tá? Ele não era o filho mais velho, tá? Ele tinha o primeiro filho da família, ele morreu na barriga da mãe do Spengler, tá? E o Spengler nasceu depois desse filho que morreu, tá? Então o Spengler, ele é o segundo filho, mas como o primeiro filho morreu, o Spengler, ele é o filho mais velho da família, né? E ele tinha, se não me engano, a família dele tinha ele mais quatro, acho que era 3 ou 4 irmãs que ele tinha, acho que ele, não tenho certeza disso, mas acho que ele era o único filho homem, tá? O que morreu antes era filho homem também, né? Então teria o irmão dele que morreu e ele, né? E o pai dele trabalhava num setor, ele era um alemão que trabalhava num setor de metalurgia, tá? Bom, e a vida foi indo, não sei o que e tal, ele foi estudando e tal, tinha bastante aptitude para os estudos e tal, o pai dele morreu depois a mãe dele morreu, né? E ele se mudou para uma cidade da Alemanha chamada Munique, que acho que é uma cidade bem grande até, inclusive, né? E ele viveu um bom período ali da vida dele com um pouquinho que sobrou do dinheiro da herança da mãe dele, né? Então, da mãe e do pai dele. E depois que começou a Primeira Guerra Mundial, né, o Spengler, ele teve uma vida modesta, ele já tinha uma vida modesta, né? Porque ele não era rico, tá? O Spengler não era rico. A família dele não era rica. E quando começou a Primeira Guerra Mundial, tá, conta a história que ele tinha investimentos em dinheiro, tá? Só que os investimentos dele eram investimentos que chama oversea, né? Oversea seria além mar, né? Tinha investimentos externos, né? E daí nesse período da Primeira Guerra Mundial ele ficou sem acesso ao dinheiro dos investimentos externos dele, e durante esse período, né, da Primeira Guerra Mundial ele viveu em um período, ele viveu uma fase de extrema pobreza, tá? Que mais? Um outro ponto interessante da vida do Spengler é que o Spengler, ele tinha problemas cardíacos, tá? Ele foi dispensado do exército, né? Então ele não lutou na Primeira Guerra Mundial porque ele tinha problemas no coração, né? E ele tinha problema no coração mesmo, tá? Não é tipo assim, desculpinha assim do cara que não quer ir pro conflito, né? Ele foi dispensado pelos militares por causa desse problema cardíaco. E esse mesmo problema cardíaco que ele tinha, não sei se era uma insuficiência ou o que era, mas ele foi o que matou o Spengler, né? O Spengler, ele morreu jovem, com parece que foi 55 anos, tá? Ele morreu em 1936, né? Deixa eu fazer a conta aqui, ó. 1936 foi a data que ele morreu, menos 1880, que foi a data que ele nasceu. Ele morreu no ano que ele completaria 56 anos. Eu não sei se ele chegou a completar. Tá? Então ele morreu relativamente jovem, né? De um ataque cardíaco. Tá? Então, curiosamente, né? Isso é uma coisa que eu tava pensando, né, cara? O fato olha só, o fato dele ter um problema cardíaco, que foi o que acabou matando ele, foi um negócio que salvou ele de ir na guerra, né? Porque se ele tivesse um coração saudável, ele teria ido pra guerra e teria... Tem que falar G, não posso falar a palavra lá. Ele teria ido pra G, pra Primeira Guerra Mundial.
E talvez ele tivesse sido churrascado lá no negócio, né, no evento. E talvez ele não tivesse escrito as coisas dele, né? Então o fato dele ter esse problema no coração dispensou ele de lutar na Primeira Guerra Mundial e abriu para ele a possibilidade dele poder se dedicar a uma vida mais intelectual, né? Mas, né, conforme eu disse, ele viveu muito tempo na pobreza, né? E até que ele escreveu um livro, né? Que é o livro que a gente vai dar uma comentada, que é o livro que eu tava lendo essa semana, né? Que é o... Como é que é o nome desse livro em alemão aqui? Pera aí. Oswald Spengler. Em português, o nome do livro é A Decadência do Ocidente. Em alemão é Der Untergang des Abendlandes. Abendlandes. Der é o Untergang, deve ser declínio, e des é do Abendlandes. Isso aqui não faz sentido, né? Abendland, porque Abend seria noite, né? Seria Guten Abend, por exemplo, boa noite, né? E Land seria um país, né? País do anoitecer, não sei. Isso aqui deve ser alguma expressão, ou eu que não tô pegando direito o significado, né? Então ele escreveu esse livro, né, que foi publicado em 1918, 1922, esse é importante, né, que o nome do livro é Der Untergang des Abendlandes. Né? E é bastante... Por que eu tô falando que é importante a data, né? Porque muito do que o Spengler trata, tá, é uma coisa um dos principais temas, né, que o Spengler trata nesse livro, ele fala sobre muita coisa nesse livro. Mas talvez o principal tema que o Spengler fala é a noção de cultura, né? E ele era um polímata e tal, mas ele era um teórico da cultura, né? Só que isso meio que me chama bastante atenção, porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em quem? A gente pensa no Antônio Gramsci, é ou não é? A gente pensa, o Antônio Gramsci, né? Só que eu acho que o Spengler, aqui eu não tenho como te confirmar isso, mas eu acho que o Spengler, ele é anterior ao Gramsci. Então, tipo assim, a ideia de você ter um estudo profundo sobre cultura não começa no Gramsci, começa no Spengler, né, em termos históricos, né? Porque, assim, o Gramsci, eu até procurei isso na Wikipedia pra falar, mas eu não encontrei, cara, assim, ó, o Gramsci, ele viveu um tempo ali e se meteu a criticar a terceira posição, ele era um cara de segunda posição e se ferrou e tal, foi preso, tá? Ele foi preso em 1926, né? E daí o Gramsci escreveu um monte de coisa lá sobre o comunismo e muito do que o Gramsci escrevia tinha a ver com a relação de cultura, né? Então ninguém sabe exatamente quem que escreveu as coisas primeiro, né? O Gramsci foi preso em 1926 e o Declínio do Ocidente, né, que é esse livro do Spengler, foi publicado em 1918, né? Então 1926 para o Gramsci, quando ele foi preso, e 1918 para o livro do Spengler. O que me leva a crer, tá, que a ideia de cultura como uma noção política, eu acho que isso aí não surge com o Gramsci, isso surge com o Spengler. Então o Gramsci não é o pai do negócio do cultural, né, da revolução cultural, de não sei o que, não. Isso aí, isso aí é do Spengler. Tá? Pelo menos ele foi um dos primeiros que falava sobre isso na época. Tá? E também o fato de que o Spengler ele é anterior ao Gramsci. Né? Eles viveram na mesma época, mas o Spengler ele nasceu, parece, 11 anos antes do Gramsci, né? E escreveu O Declínio do Ocidente antes mesmo do Gramsci escrever qualquer coisa, tá? O que me leva a crer que as pessoas que falam assim pra ti, olha, o Gramsci é o cara responsável pelo marxismo, pela revolução cultural, pela ideia de uma investigação profunda sobre a relação entre política e cultura, isso aí tá errado, tá? Se for pegar por data, eu acho que o Spengler ele é o precursor dessa área que depois foi bastante estudada e tal, né? Enfim.
Então esse é só um detalhe, né? Então, porque quando você está lendo o Declínio do Ocidente, né, a Decadência do Ocidente, que é o livro dele, muita coisa é tratada sobre cultura, né? E às vezes eu penso, eu tava lendo assim, tá, mas isso aqui já tá em Gramsci e tal. Só que não, na verdade não é que o trabalho do Spengler tá em Gramsci, na verdade é o trabalho do Gramsci que tá em Spengler, porque o Spengler é anterior ao Gramsci, né? Enfim, isso é só um, um detalhe acadêmico e tal, né? Então, se você for um cara aí com bastante rigor metodológico, né, você nunca deve dizer que o trabalho do Spengler é similar ao trabalho do Gramsci. Na verdade, é o contrário, é o trabalho do Gramsci que é similar ao trabalho do Spengler, né? Apesar de que não tem como saber se eles se conheceram, tá? Mas muitas das coisas que eles falam é muito parecido, e como o Spengler escreveu antes, então eu acredito que seja o dono do negócio é o Spengler, né? Vou te falar aqui bastante coisa, né? E, e tu vai ver que se tu já leu o Gramsci, você vai ver que é muito parecido, tá? Bom, eu tava dando uma lida essa semana, né? Conforme eu disse lá no Decadência do Ocidente. Tá? A minha opinião geral, assim, sobre o livro, tá? Inclusive eu achei em português esse livro pela editora Zahar, que é uma editora bastante famosa, assim, com bastante nome. Eu não sei se ela é do grupo editorial Record ou se ela é da Companhia das Letras, né? Mas tem em português, tá? Esse livro, se você quiser ler, dá uma lida, ele tem em português, né? O que eu achei, assim, qual é que foi a minha impressão geral do livro, né? Eu achei um livro bastante difícil de ler, cara. Eu vou ser bem sincero contigo, assim, não achei um livro fácil de ser lido, né? E eu vou dizer por quê, cara. Primeiro que o modo que é escrito, né, é um modo complicado. Segundo que que nem eu falei, o Spengler, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Então, ele tinha uma base cultural bastante sólida, né? Então ele entendia muito ele fala muito no livro dele, fala toda hora de Goethe, né? De Fausto, né? Toda hora no livro ele fala também sobre o Nietzsche, né? Sobre o Dionisíaco, o Apolíneo, não sei o que e tal. E ele fala muito sobre a questão do devir em Hegel, né? E, é o- ele tem uma influência bastante grande assim da dialética hegeliana, né? Então, se tu não tem uma noção bastante grande assim sobre Goethe, sobre Nietzsche e sobre Hegel, o teu entendimento dessa obra vai ser bastante complicado, né? Eu não conheço muito Goethe, né? Mas para minha sorte eu conheço até bastante de Nietzsche, né? E um pouco de Hegel, né? Eu li o que do Hegel? Eu li a Ciência da Lógica, tá? Que mais? Eu li um outro livro do Hegel, agora não me lembro, mas faz muito tempo, foi na graduação, tá? Mas na Ciência da Lógica, que é a parte onde aparece essa relação do ser, do nada e do devir, né? Então, quando eu tava lendo, assim, ele tava falando sobre o Hegel, eu falei, ah, tá, não, beleza, tá, isso aqui beleza. Mas eu imagino que se for alguém que tá lendo esse livro, tá, sem muito conhecimento filosófico, assim, sem ter uma base, eu acho que você não vai entender. Você não vai entender o que é o devir, por exemplo, né? Então, eu achei bastante difícil, tá? E é um livro bastante cansativo também, né? É um livro grande e bastante cansativo, né? A versão que eu tenho aqui tem 440 páginas, né? E é cansativo porque o Spengler, como eu falei no começo do vídeo, ele era um polímata, né? Então ele sabia de muita coisa, né? Então, por exemplo, no capítulo, no começo, ele tá falando sobre um sentido universal de história, papapá. Daí ele começa a falar, vou falar de Goethe, vou falar de não sei o que, de Hegel, papapá, daí, tipo, assim, tá, daí tu tá pegando, entendeu? Se tu estuda filosofia, você tá vindo ali, entendeu? Você tá vindo ali, ó, junto, Nietzsche, papapá, Hegel, papapá, Goethe, você vem, entendeu? Aí você tá acompanhando. Sofrido ali, mas você tá acompanhando. Daí no capítulo 2 o cara começa a falar do sentido dos números. Daí ele abre um parênteses de quase 40 páginas falando sobre números.
né? Porque como ele era um polímata e ele entendia muito de tudo, né? Então ele entendia muito de matemática, de história, em vários assuntos, né? Ele começa a falar de números, começa a falar terminologia. O número como símbolo da limitação. Cada cultura tem sua matemática peculiar. O número antigo, entre aspas, como grandeza. O mundo de Aristarco, Diofanto e o número árabe. Então, se você não sabe quem é Aristarco, quem é Diofanto, se você não tem uma noção mais ou menos profunda, mais ou menos intermediária, eu diria, de matemática árabe, você não vai conseguir entender muito bem esses capítulos, né? O número ocidental como função, angústia cósmica e anelo do mundo, geometria aritmética, os problemas clássicos do limite e a superação do limite da faculdade visual. Você tá lendo assim, você fica, beleza, não. Você tá lendo assim, não, então tá bom, Spengler, né? Então eu acabei passando alguns capítulos do livro dele, cara, não tenho vergonha nenhuma de dizer, cara. Eu acabei pulando alguns capítulos, cara, porque realmente, assim, o meu interesse por matemática e números árabes, cara, é um negócio assim que não dá, cara. E não é só isso, cara. Porque tem outros capítulos também que ele tá falando sobre a música e a escultura, né? O nu e o retrato, as artes plásticas, a física faustiana e a física apolínea. Essa aqui é até interessante, né? Enfim, daí ele vai. A cultura árabe. Pitágoras, Maomé, Cromwell. Que até a parte de Pitágoras é interessante, todo mundo sabe que ele é o meu ancestral, né? Literalmente meu ancestral, né? Tem umas partes que ele fala de judaísmo aqui que não dá pra falar isso aqui, não dá. Lá. Tá, essa parte que não dá, né? Enfim, cara, o livro dele, cara, é uma loucura, bicho. Tu senta a ler o livro do cara, bicho. Ele tava falando de uma coisa que quando vê ele já dá um salto lá, não sei o que, daí começa a falar de filosofia da matemática árabe. Daí já começa a falar do nu dentro das artes. E o retrato e o nu, a música e a escultura e não sei o que. Eu assim, sinceramente, não é um livro fácil de você ler. Tá? Se você quiser tentar a sorte, né, tente, mas eu vou dizer assim que não. Né, é difícil, bicho. Não é pra qualquer pessoa. Né? Agora, tem algumas. Eu vou te falar um pouco sobre o livro do modo geral, tá? Mas na verdade tem muito do que eu vou te falar aqui são comentários meus só a respeito do Spengler, tá? Da obra do Spengler, né? Eu tava lendo, por exemplo, né? Na página 47 do livro, né, que ele tava falando sobre acho que é o problema da civilização. Deixa eu achar aqui peraí. 72, 47... tá falando sobre o problema da civilização, ele tá falando sobre a decadência do Ocidente, né? E lá no primeiro parágrafo da página 47 ele falou uma frase, né? Eu tava lendo ontem ou anteontem, eu acho, que eu tava lendo e eu falei, eu vou caminhar um pouco. Eu li a frase e eu saí caminhar, cara, acho que eu fiquei 1 hora pensando no que ele falou, assim, porque eu achei... Porque eu parei assim e falei, esse cara é muito, muito genial, cara. A ideia é que, tipo, ele teve um insight muito bom, cara, com essa frase. Tá lá na página 47, que é muito do livro dele, é a respeito disso, né? Que é mais ou menos o seguinte, olha, a gente pensa assim que o mundo ocidental ele tem uma cultura, né? Então, sei lá, os povos em geral, né? Então, os Estados Unidos têm uma cultura, né? O Brasil tem uma cultura, né? A China tem uma cultura, a Rússia tem uma cultura, né? Que é o seu modo de fazer as coisas e tal, não sei o quê. E a gente toma isso como sendo uma verdade, né? E o Spengler, ele vai pegar, né? Como ele era um cara que ele lia muito Hegel, eu acho que ele entende o processo dialético, né? Entendia muito bem o processo dialético, diga-se de passagem. Ele vai dizer o seguinte, olha, não é a civilização que tem cultura. Não é isso, cara.
Também é, mas não é só isso. Na verdade é o seguinte, é a cultura que tem a sua civilização. Eu li assim e falei, que isso, cara? Isso aqui tá na... Se tu quiser ler, isso aqui tá na página 47, né? Ele começa, ora, cada cultura tem sua própria civilização. Ou seja, não é a civilização que tem a cultura, é a cultura que tem a civilização. Né? Então, não que ele negue que a civilização tem uma cultura, mas ele consegue enxergar o aspecto dialético. Tá? E isso é bastante único para a época dele, né? Então ele vai... ele via, né, a cultura, esse é o ponto, né? Ele via a cultura, a ideia de cultura, ele via como se fosse um organismo vivo, quase como se fosse um organismo vivo, né? Então, isso me lembra muito a ideia de Aristóteles, né? Como a cidade, né, a polis, como sendo um organismo, né? Então Aristóteles vai dizer, olha, como é possível que a cidade seja boa, né, se os constituintes da cidade são ruins, né? Então a bondade da cidade vai vindo do cidadão e tal, né? Mas o cidadão é influenciado pela cidade, então, né, é uma dialética, né? E essa visão do Spengler, né? Eu li isso, eu li assim, ó, cada cultura tem sua civilização. E eu fui caminhar, eu fiquei pensando assim, vou refutar esse cara, né? Eu fiquei pensando, mas no fim das contas, né? Eu acho, assim, se tu pensar pelo aspecto dialético, está certo, né? Tá certo, né? É a cultura, olha só, a cultura ela molda uma civilização. Então é quase como se a cultura fosse a dona da civilização. Então é quase como se a cultura fosse o agente histórico que molda uma civilização. Né? Agora, a civilização ela influencia na cultura, né? Também, tá? Porque é uma dialética. Mas esse aspecto da cultura moldar uma civilização, isso é um negócio bastante único, dito pelo Spengler em 1918, né? Então talvez você escute isso hoje e você pense, isso é bastante óbvio, né? Mas é aquilo que eu sempre falo. Isso é óbvio pra ti em 2023, mas será que isso aqui seria óbvio pra ti em 1918? No começo dos anos de 1900? Né? Então, o Spengler, ele viu isso, né? E que no fundo lembra também o negócio do Gramsci, né? Da cultura, né? Como um agente histórico, né? Como um modo de você gerar uma hegemonia, né? Mas, que não disse, o Spengler é anterior ao Gramsci, né? Ele tinha um termo, né? Que ele vai falar, que ele vai se referir à cultura, né? Que é com K, Kulturen, né? Com N no final, Kulturen, né? Que ele vai ver a Kulturen, né? Como uma entidade social coletiva, né? E aqui é bastante interessante porque a Kulturen ele é como se fosse um ator histórico da humanidade, né? Então o que é um ator histórico, né? Um ator histórico é quem consegue mudar a história, né? Então, de certa maneira, todo mundo é ator histórico, porque todo mundo consegue mudar, de certa maneira, um pouco aqui e ali, a sua própria história e a história das pessoas ao seu redor, tá? Mas, no geral, a história humana é uma coisa muito grande, né? E por ser muito grande, é muito difícil de você conseguir modificar, tá? E existem alguns exemplos aí históricos onde um indivíduo consegue modificar toda a história humana, por sei lá, um profeta, né, Jesus Cristo, Maomé, essas coisas assim, sabe? Ou um grande intelectual tipo Platão, Nietzsche, sabe? Mas no geral é muito difícil um indivíduo conseguir influenciar toda a história humana, tá? Raramente um indivíduo consegue, tá? Agora, um pouco mais fácil de influenciar a ideia das famílias, né? Então a família dinástica ela tem uma influência maior sobre o curso da história humana, porque ela consegue, como ela se prolonga ao longo de séculos, ela consegue e se mantém ali, ela consegue direcionar a história humana para um lado ou para o outro, né? Mas não é muita coisa também, né? Não é muita coisa. E o que o Spengler mostra, né? Pelo menos essa é a minha interpretação sobre o que eu li dele, é que o maior agente histórico da ação humana é a cultura, hein?
né, que seria essa entidade social coletiva, seria o agente cultural, né, seria que é aquilo que os marxistas chamam de superestrutura, né? Mas o Spengler vai chamar de cultura. Ele vê a cultura quase como se fosse um ser vivo, como se fosse um ser humano, né? E eu acho bastante inteligente o modo que ele viu isso, cara. Ele vê, tipo, ele dá um exemplo, agora eu não anotei a página aqui, mas isso tá no Spengler, né? Ele vê, assim, a cultura como um ser humano, tá? É quase como se fosse um ser humano, inclusive porque ele tem uma noção de ciclos históricos, né? Eu já falei sobre ciclos históricos em outros episódios, né? A ideia de ciclos históricos é a ideia de que a história ela se repete, tá? Ela não vai se repetir exatamente do mesmo modo, tá? Como pensavam os estoicos, como pensavam o perennialismo lá do Uroboros e tal. Mas a ideia, né? Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas vou dar o mesmo exemplo de novo. A história ela se repete, mas ela se repete como uma onda no mar, né? Todas as ondas elas são um fenômeno muito parecido, né? Mas elas não é a mesma onda. Cada onda é uma onda única, mas a onda fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, né? Um dos pontos importantes do livro do Spengler é essa noção de que a história humana é uma coisa que se repete, né? E ele via a cultura, a civilização humana e tal, né? A humanidade também dentro dessa perspectiva de história como uma onda, né? Wave-like history, né? E ele vai ver, e como eu disse, ele via a cultura como um ser vivo, né? Então ele via assim como um ser humano, né? Então a cultura de um povo ela nasce, né? Se eu não me engano, no Ocidente ele fala sobre o período gótico. Ele acha que é o começo da cultura do Ocidente, se eu não me engano, é o período gótico, né? Daí depois vira uma criança, daí depois vira um adulto, e daí depois a cultura ela fica velha, daí que ele vai dizer que é o estado que chama civilização, né? Quando um povo é uma civilização é porque ele chegou num estágio mais velho da sua cultura. E daí depois que a cultura ficar velha, ela morre e é enterrada na história, né? Então existe um ciclo histórico cultural, né? E quando eu tava lendo o Spengler, ele me fez pensar muito sobre muitas coisas, cara, né? Eu vou te dar eu anotei algumas coisas que eu pensei enquanto tava lendo isso sobre a ideia de cultura como um ser vivo, né? A ideia de cultura como um organismo vivo que está dentro de uma noção de ciclos históricos, né? Eu tava lendo e eu tava pensando o seguinte, cara, né? Isso não é um Spengler que diz, isso é eu que tô dizendo, tá? Que é baseado no que eu tava pensando sobre a obra do Spengler. Será que a cultura, vamos pensar em termos de Ocidente, né? Será que a cultura woke, ela é a forma final da civilização iluminista, né? Será que, tipo, pensando na ideia da cultura como se fosse um ser humano, né? Que nasce, depois vira uma criança, fica adulto, fica velho. Será que a cultura woke não é um sinal de que o mundo iluminista ficou velho, né? E talvez assim, pensando, eu tava pensando sobre isso, né, cara? E será que a cultura woke, né, ela não é como se fosse uma espécie de doença terminal do mundo ocidental, do mundo iluminista, cara, né? E eu fiquei pensando, né, cara, eu botei aqui outra pergunta, né? O movimento woke seria um velho doente, né? Pensando em termos culturais, né? Então a cultura ocidental, ela foi evoluindo, ficou muito boa, até que ela entrou em um período de decadência, e a gente tá, talvez, no período último da decadência, que é o período da cultura woke, que é uma cultura doentia, né? Então, olha só, e como a cultura tem a civilização, como essa cultura é doentia, a civilização ocidental como um todo também vai ficar doente ao longo por causa dessa cultura, né? Então por isso que você tem pessoas aí falando
boa tarde a todos, queridos amigos. Por isso que você tem crianças aí de 15 anos cortando o próprio pau fora, né? Isso é por causa da cultura, né? Então a cultura woke, né? Talvez ela seja a fase final do iluminismo, né? Talvez ela seja, inclusive talvez seja porque é um niilismo puro, né? Ela é um niilismo, olha, o conceito de mulher é o que a mulher quiser, né? Tipo assim, uma mulher é uma mulher se ela se identifica como uma mulher, né? Um homem é um homem se ele se identifica como um homem. Como se fosse um niilismo, assim, uma definição circular, na verdade, né? E isso é a cultura ocidental, que ela começou bem lá, o negócio europeu, papapá, movimento gótico, não sei o quê. Ela foi evoluindo e o Spengler diz que a civilização ela decai, né? Talvez o movimento woke seja a fase da velhice da cultura ocidental, né? Claro que o Spengler não falava sobre isso, né? Porque o movimento woke não existia, né? Mas ele acreditava que existia um final de uma cultura, que uma cultura morria, que ela chegava num ponto assim que ela tinha. Que ela tinha, como é que eu vou dizer? Esgotado todas as suas possibilidades, né? E por isso que eu tava lendo, eu tava pensando, será que o movimento woke, pensando nessa metáfora da cultura como um humano vivo, né? Será que o movimento woke seria um humano velho, prestes a morrer, prestes a acabar, né? E esse humano seria o mundo iluminista, né? O ocidental, né? Ou será que o woke poderia ser interpretado, a cultura woke, né? Em termos de ocidente, que é um negócio recente, né? Ela pode ser considerada uma doença terminal, né? E quando se fala em cultura woke como uma doença terminal, a gente pensa, né, na cultura woke como uma doença terminal, porque o que é a doença? A doença, ela é o fim da vida, né? Ela é o fim da vida. E busca o fim da vida. O sentido da doença é o fim da vida, né? O enfraquecimento e o fim da vida, né? E a cultura woke ela tem enfraquecido muito o Ocidente, tanto em termos morais, né, quanto em termos de redução de eficiência econômica, né? Então você começa a escolher os empresários e os donos das empresas baseada não na competência dele, mas sim numa cor de pele, num gênero, se o sistema reprodutor está para dentro ou para fora e tal. Então o critério de escolha que a agenda woke prega é um critério antimeritocrático, né, no fim das contas, né? Então é um critério que ele é puramente identitário, né? Então ele meio que tá negando a eficiência econômica, né? Então além de você negar a moralidade, né, de você ter uma moralidade extremamente líquida, extremamente reativa, você tem uma redução da eficiência econômica do Ocidente, né? Então talvez o movimento woke, que é uma consequência lá da sociedade aberta, né? E a sociedade aberta é a consequência de uma sociedade secreta que não cabe aqui mencionar, porque eu não quero me incomodar. Mas talvez seja o final, saca? Talvez o Ocidente esteja caindo por causa e a cultura woke seja o sintoma final, seja como se fosse uma doença terminal. E quando eu falo em doença, né, a doença ela nega a vida, né? E quando a gente pensa em específico de cultura woke, a cultura woke ela também nega a vida, né? Então quando você pensa em um relacionamento... Bah, isso aqui é complicado de falar, mas vamos com calma aqui. Quando você pensa em um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, né? Isso aqui é um dado da biologia, né? O Levi Fidelix falou isso aí, teve que tomar um processo, né? Então eu vou falar de um... Eu tô só mostrando um ponto intelectual aqui, né? Mas o relacionamento de pessoas do mesmo sexo, ele não gera vida, né? Então você ter uma cultura que promova isso é uma cultura anti-vida, em última análise. Você está negando a vida, né? Por isso, nesse sentido que é uma doença terminal. É uma doença terminal porque ela está negando a vida, né? E quando você pensa, por exemplo, em um jovem de 15 anos, né, que corta fora o seu próprio órgão sexual. O que é cortar fora o órgão sexual? É você cortar a fonte da origem de uma nova vida. Tá me entendendo? É nesse sentido
que a cultura woke, ela é uma cultura que nega a vida. É uma cultura com pulsão de morte, com desejo de morte, entendeu? Que ela vai levar à morte. E por isso que talvez seja a doença do velho, talvez seja um homem velho doente. A cultura ocidental, o mundo ocidental que a gente vive hoje, talvez seja um homem velho doente. E essa doença vai negar a vida dele, né? Só que no caso da cultura, essa doença talvez seja o woke, talvez seja o movimento woke, né? Então talvez seja talvez, isso claro, não é o Spengler que diz isso, é o que eu estava pensando lendo o Spengler. Talvez o movimento woke seja um sinal pleno da decadência do mundo ocidental, usando a ideia de ciclos culturais históricos que o Spengler mostra, né? Bom, enfim, não sei, deixa eu dar uma lida aqui que eu escrevi aqui, ó. Seria a cultura woke a forma final da civilização iluminista? Seria a cultura woke uma doença terminal? O movimento woke seria um velho doente? Né? Então é isso, né? Então, a cultura woke nega a vida, né? Relacionamentos do mesmo sexo não geram vida. Os jovens cortam fora o seu órgão sexual, né? Que é seria a origem de uma nova vida, né? E aqui eu botei uma pergunta também, que era uma outra coisa que eu tava lendo o Spengler, eu tava pensando, né? Olha que interessante que é o Spengler, cara. Tipo, é um pensador que você lê e você fica refletindo sobre muita coisa, cara. Não é, por isso que ele é lento de ler. Além de ser um texto difícil, que tu precisa ter uma profundidade muito grande para entender, né? Além disso, ele é um texto que às vezes tu lê e tu para e fica pensando, né? E aqui uma outra coisa que ele não fala, mas que eu pensei sobre o texto dele, né? Será que o fim de uma civilização ocorre quando a sua cultura leva à morte, né? Então o Ocidente até então ele tinha uma cultura de vida, né? Então você tinha uma cultura que pregava a vida. Agora a gente tem uma cultura que prega a morte. Talvez seja talvez o fim de uma civilização ocorre quando a sua própria cultura leva à morte. Então, quando ela só ou nega a vida, que é a mesma coisa que levar à morte, né? E ainda sobre essa metáfora, né, da cultura ser quase como se fosse um ser vivo, né? A cultura com K, né? Ser quase como se fosse um ser vivo, né? Uma outra coisa que eu tava pensando, né, cara, sobre as ideologias, né, que o mundo iluminista gerou, né, as três ideologias, né, que são os filhos do iluminismo, né, que é o liberalismo, o comunismo e o fascismo, né. Será que essas ideologias, elas não são, vamos pensar na metáfora do velho, né, do homem velho que tá com uma doença terminal, né. Será que as ideologias, né, em termos culturais, elas não são ideologias utópicas, no caso, né? Se bem que toda ideologia é utópica, mas será que a utopia ideológica ela não é o sonho de um homem velho que está morrendo e que está olhando para o passado e está imaginando como seria melhor se ele fosse jovem e se tivesse feito as coisas diferentes, né? Então, quando a gente pensa num libertário, né? O libertário talvez ele seja um sonho, né? E onde ele vai olhar no sonho, olha, seria muito melhor se não existisse Estado, se tudo fosse privado. A mesma coisa o comunista, né? O comunista ele vai olhar, vai sonhar, como teria sido melhor a sociedade se não tivesse propriedade privada, né? Talvez a ideologia, nesse sentido utópico, último, ela seja o sonho de um homem velho doente, né? No caso, o homem velho é o Ocidente, né? A cultura ocidental, né? Então, seria um negócio até meio melancólico, quase como se o homem velho tivesse nas últimas ali e tivesse pensando, olha, se eu fosse jovem de novo, eu acho que eu faria as coisas de um modo diferente. Tá entendendo? É nesse sentido que eu tava pensando, né? Sobre as ideologias e a relação delas com as culturas, né? Porque o que é essas ideologias utópicas, né? É uma vontade de recomeçar tudo. É uma vontade de você recomeçar do zero. É uma vontade de você voltar a tentar ser jovem, né? De dizer assim, olha, eu vou terminar com a propriedade privada, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né?
Não sei se tá chato que eu tô falando, deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. Putz, já falei quase 50 minutos, cara. Tá, tá, eu pulei umas partes do livro, né? Isso eu já comentei, né? Tem umas partes que ele fica falando sobre história da matemática, não sei o que e tal. Sobre música, sobre nu, sobre a escultura, sobre Goethe e tal. Eu acabei pulando, né? Uh, tem uma parte interessante na página 95, né? Cadê a página 95? Pera aí, ouvinte. Que ele vai falar contra o darwinismo. Por que ele tá falando contra o darwinismo? Cara, sei lá, bicho. Ele começa, ele entra num assunto e vai, quando vê ele tá lá não sei aonde, no, entendeu? Ele faz uma crítica ao darwinismo, ele vai dizer que o darwinismo, ele é uma ele vai dizer assim, o darwinismo, ele tá falando na relação de história, né? Que ele diz que é uma física, o darwinismo é uma física sistemática, né? Alicerçada no princípio da causalidade, né? Que é um negócio que meio que o darwinismo ele nega o transcendental, né? Então, porque eu vou tentar traduzir para o ouvinte o que ele quer dizer com física sistemática, né? Então é que existe um sistema físico, né? A evolução é um sistema que ocorre de uma maneira física, né? E com o alicerce da ideia de evolução é a ideia da causalidade, que necessariamente uma causa vai gerar um efeito e esse efeito vai gerar outra causa e tal, né? Que a noção de causa e efeito é uma noção muito jovem, né? A versão correta, a última, primeira é a versão estoica, né? Uma causa não gera um efeito, né? Uma causa ela vai gerar outra causa, né? E essa outra causa vai gerar outra causa. Isso aí vai ser até infinito, né? E daí vai repetir e tal, aquela coisa estoica toda, mas isso é um outro assunto, né? Mas a crítica que ele faz ao darwinismo aqui é interessante, né? Que ele diz, olha, o darwinismo, pelo que eu entendi, assim, olha, talvez funcione, mas se for só um negócio físico, né? Se tu considerar o mundo como algo somente físico, né? E daí o darwinismo é um fisicalismo, né? Que vai estar alicerçado na necessidade causal, né? Que é um negócio que o David Hume criticava. O David Hume, tá? Que era um empirista, né? Ele dizia que, olha, não é porque uma causa gerou um efeito que essa causa sempre vai gerar o mesmo efeito. E é um dogma, é uma fé você acreditar que uma causa sempre vai gerar o mesmo efeito. Né? Você não tem como comprovar que uma causa vai gerar sempre o mesmo efeito. Né? Então é um negócio além da prova e que é um negócio quase como se fosse uma fé tua. Uma fé tua que uma causa vai gerar o efeito. Né? Então, enfim, isso aqui é um outro parênteses e tal. Que ele fala de que isso aqui me chamou a atenção e como isso aí me chamou a atenção eu tô te falando. Né? Então, o Spengler ele já tem uma crítica ao fisicalismo darwinista, né? Que mais? Tinha uma coisa que ele falava sobre a cultura, mas eu já comentei isso, né? Sobre a civilização, né? Uma cultura nasce no momento. Tá, isso aqui bababá, bababá. Ele fala sobre a morte da cultura, né? Então o fim da cultura ocorre quando ela se esgota. E daí passa a ser chamada de civilização, né? Ele dizia que o. Mas isso eu já falei também, né? Uma civilização seria o fim de uma cultura. A cultura ela morre quando ela passa, uma sociedade humana passa a chamar civilização. Né? Ele vai falar dos egípcios, dos mesopotâmios, ele vai puxar uns exemplos históricos lá não sei da onde, né? Muito bom os textos do Spengler. É um negócio que tu fica meio de cara, porque ele tem um conhecimento muito vasto, mas é muito bom, né? Ele tem algumas considerações bastante interessantes sobre a política, né? Isso aqui tá se tu quiser dar uma lida, eu tô te dizendo as páginas, tá? Para que caso você tenha interesse por ler, você leia, tá? Isso aqui está na página 417, lá pro final quase do livro dele, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui.
Cadê? 408, 409, 410, 411, 412. Ah, aqui essa parte sobre cesarismo. Eu tenho que falar de cesarismo depois, tá? Eu não posso esquecer de falar de cesarismo. A questão sobre cesarismo tá um pouco antes disso, né? Mas ele vai dizer que. Pera aí, cadê? Pá. Tá. Então, assim, ó, a existência humana, ela funciona em um grupo organizado. Tá? O ser humano, ele se organiza em grupos, né? E esses grupos dentro de uma corrente histórica vai chamar nação. Ele não fala Estado-nação, mas ele fala nação, né? Agora, essa nação, ela se organiza de um modo que ele chama de modo político. Ou seja, a política é uma forma de organização de uma nação, tá? Então, basicamente é isso, né? Um ponto interessante que ele levanta, né, quando ele está falando sobre o que seria o conceito da política, né, ele vai dizer que esse é um ponto também que hoje talvez você ache óbvio, mas em 1900 e pouco você não acharia óbvio, né, que é a ideia de que a guerra ela é uma prolongação da política, né, o que é contra-intuitivo, né, porque quando a gente fala assim, olha, tal povo está em guerra é porque eles não têm uma política, a política falhou, a negociação falhou. Mas na verdade não, a guerra em si, um humano ir matar o outro, isso aí, isso aí é um movimento político também, né? Então ele é uma prolongação da política. Então quando a política falha em negociação, a política entra em um novo modo de negociação que é o modo da guerra, tá? Então a guerra ela é uma forma de você resolver o impasse que não conseguiu ser resolvido de um modo pacífico, tá? Através da política normal, né? Então você tem que entrar nessa política de guerra, né? Um exemplo que eu botei aqui é a Ucrânia, né? Então tentou-se resolver em termos políticos ali o problema, né? Da influência do Ocidente na área da influência da Rússia e tal, tentou-se resolver isso aí de um modo político, né? Pacífico, não deu certo e virou um conflito, né? Agora, este conflito em si, ele é uma forma de política também, né? Então, a ideia de você dizer assim, olha, ocorre a guerra quando não ocorre a política, não, isso é falso, né? Ocorre a guerra quando a política, toda guerra é uma forma de política, tá? Agora, o que é desejável é que você tenha uma política pacífica, né? Que você consiga resolver as coisas diplomaticamente, né? Mas às vezes você vai chegar num impasse onde a diplomacia não funciona mais e daí você tem que passar para essa nova forma de política, que é a forma da política da guerra, né? E daí você consegue explicar o que é a Ucrânia, você consegue explicar o que é o conflito em Israel, né? Tudo é uma política, mas agora é uma política mais voltada à agressão externa, né? Tem algumas coisas que o Spengler fala que eu já não concordo muito, né? Mas uma coisa que é interessante que ele diz é o seguinte, ó, ele vai dizer que a política, né, que seria um modo de organização de uma nação, ela não é movida pelo povo. Tá? Daí quando eu tava lendo, eu tava pensando, tá, então ele é um elitista, provavelmente, né? Então o Spengler deve ser da Elite Theory também, né? Se ele tá dizendo que o poder não tá no povo, se o povo não decide nada, então, né, provavelmente ele é um elitista, né? Mas a impressão que eu tinha, que eu tive quando eu tava lendo o Spengler, é que o Spengler, ele vai dizer que não é elite, cara. Ele vai dizer o que move um povo, né? O que move a política é o estadista, né? Ele vai ter toda uma defesa da noção de estadismo. Isso aí tá na página 419, eu acho. Não, 417. Ele tem um capítulo falando sobre estadista, né? Então, se você está me ouvindo, você é esses caras getulista fanático aí que adora muito o Getúlio Vargas, você pode dar uma lida na noção do Spengler de estadista na página 417 e você vai falar assim, nossa, literalmente eu. Literalmente eu, tá? Ele também fala também, ó, outra frase interessante que hoje é senso comum, mas não era senso comum na época, né?
Que é a ideia de que a política não é sobre o ideal, né? A política é a arte do possível. Tu já deve ter ouvido isso, né? Tu já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Alguém já deve ter falado pra ti, olha, a política é a arte do possível. Sim, é verdade, alguém falou isso pra ti. Isso foi falado por Spengler em 1918. Quando é que foi que ele... 1918, né? Na Decadência do Ocidente, na página 418, né? Então, a ideia da política como arte do possível, né? Ele faz uma defesa do nacionalismo na página 419. A ideia de nação, né? Que ele acha muito importante. E depois ele vai fazer umas críticas ele vai fazer umas críticas ao regime democrático, né? E daí não dá pra falar muito aqui e tal, né? Porque, enfim, pra eu não quero arrumar problema gratuito pra minha cabeça, mas o Spengler tem críticas ao regime democrático, né? Uma crítica leve que dá pra fazer ao regime democrático, tá? Sem arrumar muito problema, né? Que ele mostra é que ele vai chamar a democracia, tá, de ditadura do dinheiro. Tá? Então ele vai dizer que o regime democrático ele é uma ditadura do dinheiro. E esse dinheiro ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai controlar a mídia. Né? E essa mídia, então, ela vai moldar a opinião das pessoas. E as pessoas vão lá e vão votar e vão achando que estão livres, mas na verdade todo o pensamento delas foi moldado por mecanismos de mídia e propaganda. Tá? Então ele vai até usar o exemplo da pólvora. Né? Então tu faz um risco de pólvora, tu acende um negócio assim e vai longe, entendeu? E a mídia também, a imprensa funciona desse modo, é quase como se fosse uma pólvora. Tu põe uma notícia lá, aquela notícia explode, se aparece em todos os lugares e logo logo todo mundo está começando a discutir aquela notícia, né? Um exemplo que a gente poderia dar, né, o recente dos dias de hoje é a questão do conflito Israel-Palestina, né? Então, quer dizer, o que você tem a ver com um conflito que lá do outro lado do oceano, não interessa. Você vai falar sobre isso porque isso está sendo empurrado para você toda hora por mecanismos de imprensa que estão explodindo o assunto como se fosse uma pólvora, tá? Nesse sentido. Que seria a noção, ele não vai usar viralizar, porque não tinha vírus na época, né? Ou até tinha, mas não sei se tinha um nome de vírus, né? Porque a noção de viralizar é mais vírus do computador, não o vírus, o organismo, o vírus, né? Mas ele vai dizer que é como se fosse uma pólvora, entendeu? A imprensa, ela impulsiona um assunto e todo mundo vai falar sobre aquele assunto. E todo mundo vai achar que está pensando de uma maneira livre, mas o material que você usa para pensar é um material que é cedido para você pela mídia, né? Então não há liberdade nenhuma dentro de um regime democrático, né? Porque o que há é a ilusão de liberdade, né? Mas todas as informações que chegam para você são informações que chegam mediadas pela mídia, né? E ele vai falar uma outra, mas enfim, não vou entrar muito nisso porque pode dar problema, tá? Mas uma coisa bastante interessante que ele fala, né, é a questão da argumentação da mídia, né? Ele vai dizer que o argumento da mídia é irrefutável, né? Enquanto houver dinheiro para repeti-lo ininterruptamente, né? Então a mídia ela pode pegar uma mentira e pode ficar repetindo a mentira até o infinito, tá? E vai ficar repetindo até o infinito, dizendo assim, genocida, várias vezes, todo dia, e não adianta você chegar e tentar refutar e dizer, olha, não é assim, porque o geno é um termo muito específico e tal, é errado você dizer que o fulano de tal é geno, mas não interessa, a mídia vai ficar repetindo, tá? E por isso que ela é irrefutável, né? Então a mídia ela é irrefutável enquanto houver dinheiro para repetir os argumentos até infinito, né? E aí isso vem muito naquilo que eu falo, né, que a mídia ela ganha na repetição, ela não ganha em te contar uma verdade, ela ganha em te contar uma versão da realidade repetida e repetida e repetida e repetida e repetida e repetida e repetida até o infinito, né? E é aquela coisa, a mídia ela não precisa te convencer de algo,
Né? A mídia, só o que basta pra mídia em um regime democrático é convencer o teu vizinho. É convencer o randandan, que passa de moto ali. Né? Então não é sobre argumentação, aponta o Spengler. Né? É sobre repetição. Então a mídia repete e repete e repete e repete. E o interessante é que o Spengler, quando ele está falando isso no livro dele, ele estava recém no começo do fenômeno de mídia, cara. Tá, ainda, se eu não me engano, ainda estava no negócio do rádio ainda. Então o rádio repete, 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 entendeu? Ele não tinha ele não tinha visto o fenômeno de mídia de massa. Sequer ele tinha visto a ideia de internet, a ideia de algoritmos de internet repetindo, 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 né? O que é o YouTube te mandando o professor Rock todo dia, cara? O que é isso? É repetição, tá? É o mesmo mecanismo que era usado pela grande mídia, está sendo usado por algoritmos para ficar mandando, sugestionando, tá? E parece algo aleatório, parece tipo, vou clicar para ver e tal, porque aleatoriamente apareceu. Mas não é bem aleatório o negócio, né? Bom, enfim, é isso que ele fala. Tem uma citação que eu botei aqui para ler aqui, na página 424, que começa com, peraí, eis o final, diz aqui, 422, 423... Tá, assim, ele fala sobre não sou eu que estou falando, é o Spengler, tá? Abre aspas. Eis o final da democracia. No mundo das verdades, a prova decide tudo. No mundo das realidades, por sua vez, quem decide é o êxito. Pelo dinheiro, a democracia anula-se a si própria, depois do dinheiro ter anulado o espírito. O cesarismo cresce. O que ele está dizendo aqui, ó, né? Então, assim, pelo dinheiro, né, ou seja, pelo dinheiro controlando a mídia, a democracia anula-se a si própria. Ou seja, a ideia de você ter uma decisão livre, ela é anulada pelo poder do dinheiro controlando a mídia. É por isso que a democracia é uma ditadura do dinheiro. Né? Para o Spengler, não estou dizendo que é isso. Todo mundo sabe aqui que a gente ama a democracia aqui no canal, tá? Todo mundo aqui votou no governo do amor, tá? Então, mas enfim, ele vai falar do cesarismo, né? Mas vamos de novo no eis o final da democracia, né? No final, no sentido do fim último, né? No mundo das verdades, a prova decide tudo. No mundo das realidades, por sua vez, quem decide é o êxito. Pelo dinheiro, a democracia anula-se a si própria, depois do dinheiro ter anulado o espírito. O cesarismo cresce no solo da democracia, mas suas raízes penetram profundamente nas camadas ínfimas do sangue e da tradição. Vai indo. Pulei uma parte aqui. Justamente por isso, porém, produz-se agora a luta final entre a democracia e o cesarismo, entre os poderes dominantes de uma plutocracia ditatorial, né, que ele vai chamar de democracia, né, e a vontade organizadora puramente política dos Césares. Né. Então ele vai traçar um paralelo entre democracia, ele vai traçar um conflito, né, entre democracia e cesarismo, né, onde ele vai ver a democracia como uma plutocracia ditatorial, né, da ditadura do dinheiro, né, do controle da mídia e tal, e a vontade organizadora puramente política do César, do cesarismo. Né. Enfim. Bom. O que é o cesarismo? Vou tentar ser breve aqui para explicar o que é cesarismo, porque eu já estou 1h e pouco. Tá? Já passei do tempo, né? Mas enfim. Tá, assim, o que é o fenômeno do cesarismo? Eu acho que ele foi o criador desse termo, não tenho certeza, tá? Mas é o seguinte, ó, conforme uma civilização ela vai envelhecendo, tá? Ela vai ficando cada vez mais engessada. Tá? Ela vai ficando cada vez mais engessada e cada vez mais não vital, né? Sem a vitalidade que uma civilização precisaria ter. Né?
E por ela ser engessada e não vital, ela acaba ficando incapaz de lidar com crises, né? Então você tem, por um exemplo que a gente poderia dar é o sistema de controle do Partido Democrata Americano, né? É um sistema velho, é um sistema engessado, é um sistema sem vitalidade, né? E incapaz de lidar com crises, né? Um exemplo maior disso é o Joe Biden, né? É um cara velho, né? Engessado, sem vida, né? Invital, né? E incapaz de lidar com crises, né? E o que o Spengler ele vai falar, né? Segundo essa noção de ciclo histórico, tá? É que vai surgir uma figura de um cara, tá? Que esse cara é um tipo de cara que é o César. Tá? E aí, tipo assim, que a gente vê que o Spengler, ele não é um elitista, né? Ele não acredita em elite theory, ele acredita no cesarismo, né? Que é muito parecido com aquilo que o Curtis Yarvin vai chamar da monarquia, né? Um CEO de uma empresa como se fosse um monarquista, né? Isso aí, inclusive, o Curtis Yarvin disse, o Guilherme Freire usa isso aí toda hora como se fosse ele que tivesse criado, mas não foi ele, não. Foi o Curtis Yarvin, tá? A ideia de um CEO como se fosse uma monarquia privada e tal, isso aí foi criação do Curtis Yarvin, né? O Guilherme Freire vai falar, isso aí vai repetir como se fosse dele e tal, mas não é dele. Tá? Isso é uma ideia do Curtis Yarvin. Mas como ninguém leu Curtis Yarvin, ninguém vai falar disso, né? Mas ninguém vai conseguir identificar, né? Mas eu li, viu? Mas enfim. Então o Spengler, ele acredita na ideia de um indivíduo que vai chegar e vai salvar tudo, né? Esse indivíduo é o César, tá? Que é um César. O nome genérico seria o César, o cesarismo, né? Que seria uma liderança, né? Que vai surgir, né? Quanto mais engessado, mais invital e mais incapaz de lidar com uma crise um sistema é, maior a probabilidade de aparecer o César, né? O cesarismo, né? O que é o cesarismo? O cesarismo é uma liderança, né? Que vai conseguir passar por cima de todo o sistema engessado, né? E vai liderar a civilização para que a civilização consiga enfrentar desafios e para que a civilização consiga manter a coesão social. Nesse sentido, o cesarismo é quase como se fosse um salvador da pátria, né? Mas o Spengler, ele não era otimista não, cara, porque ele dizia assim, olha, o cesarismo, ele vai existir, mas ele vai se esgotar também, né? Ele vai, se não me engano, ele dá um período acho de 200 anos, eu acho, né? Quando surge o César, 200 anos depois, aquela civilização necessariamente vai terminar. Então a civilização, o estágio último seria o cesarismo, né? Então, e uma coisa que eu tava pensando, né, quando eu tava lendo isso, né, seria o Trump um César americano? Seria Donald Trump um cesarista americano, né? Porque o que o Trump se propunha era passar por cima do sistema engessado, né? Que ele usava uma outra expressão, né? Que é um negócio de drenar o pântano, drain the swamp, né? Que seria a noção de cesarismo é a ideia de que vai ter um líder que vai conseguir passar por cima desse sistema engessado, né? Vai implementar uma ditadura no sentido romano do termo, né? Que vai ditar a ordem, né? E vai, como é que eu vou dizer, vai ajudar a sua civilização a enfrentar desafios e manter a coesão social, manter todo mundo unido, né? Agora, se o Trump ele era um César, tá? Aqui a gente precisa entender que, olha, talvez o Trump não conseguiu cruzar o Rubicão, né? O Curtis Yarvin vai usar a expressão fishing in the Rubicon, né? Que seria o cara que pesca, em vez de atravessar o Rubicão, ele pesca no Rubicão, né? O que é o Rubicão pro ouvinte que não sabe, né? Você não tem problema nenhum em não saber disso, tá tudo certo, tá? Você realmente não precisa saber disso. Mas assim, ó, o Rubicão, ele era um rio,
tá? O nome dele é Rúbico, né? O rio Rúbico, em latim. Em italiano é Rubicone, em inglês é Rubicon, em português é Rubicão. Vou falar Rúbico, talvez, então, para usar a pronúncia em latim. Tá? Bom, há muito tempo atrás, tá? No ano de 49 a.C., né? Existia dentro do Império Romano uma norma. Dentro da República Romana existia uma norma. Tá? E essa norma era o seguinte: olha, nenhum general romano que estiver voltando de alguma campanha militar pode atravessar um rio, tá, com as suas tropas sem a autorização do Senado. Era um rio que era perto de Roma. Tá? E a regra, em teoria, existia pelo seguinte sentido: olha, a tropa ela tem que chegar na frente do rio e esperar ter a autorização do Senado e daí entra em Roma. Tá? E alguém que cruzasse o rio Rúbico sem a autorização do Senado estaria cometendo um crime, porque seria interpretado como um sinal de invasão ao Império de Roma. Tá? Ou seja, o rio Rúbico ele era como se fosse uma fronteira, uma norma interna dos romanos para os romanos. Né? Então, olha, for chegar aqui, tem que avisar, tem que parar, mandar um cara vir aqui pedir autorização pro Senado, e o Senado te permite entrar em Roma novamente. Tá? E isso era respeitado por todos. Né? Então os generais vinham, chegavam na frente do Rubicão, paravam as tropas, mandavam um cara lá avisar que tinham chegado, o Senado autorizava e o cara entrava com as tropas. Tá? Então era uma forma de manter a segurança, né? E qualquer travessia do Rubicão seria não avisada, seria interpretada como uma guerra, e daí os caras lá de dentro de Roma iam se armar tudo e iam sair na porrada com a tropa que estava vindo. Né? Então existia essa regra de você não poder cruzar o rio Rúbico. Né? Agora, tinha o Júlio César, tá? Daí que vem o negócio cesarismo, né? Ele estava voltando de uma campanha militar na França. A França tinha um outro nome, que eu não me lembro agora qual é que era. Né? Tinha um nome que era até um nome bonito, do Império da França e tal, lá da região da França. Ele estava voltando de uma campanha militar lá da França, né? E ele decidiu atravessar o rio, tá? Sem avisar o Senado Romano. Né? Ou seja, ele desafiou o poder da República e do Senado Romano, né, o Júlio César. Né, e ele falou uma frase que é bastante não é bastante comum, não é bastante conhecida, mas se você entende um pouco de latim, você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, que é a frase alea iacta est, né, que é uma frase em latim que significa a sorte está lançada. Né, que foi o que ele falou quando ele ordenou que as tropas dele rumassem, né, entrassem em Roma, né, atravessassem o Rubicão. Né. E daí o que aconteceu? Beleza, né, atravessou o Rubicão, né, os caras viram que ele atravessou sem pedir autorização, e daí começou uma guerra. Né, e o que aconteceu, né, isso aí culminou numa guerra, né, e fechou, quebrou o pau geral, assim, e no fim das contas o Júlio César venceu, né? E quando ele venceu, ele se transformou em um ditador romano, né? Em termo vitalício, né? Um ditador vitalício romano, né? Ditador é o termo ditador hoje ele é um termo muito ruim, né? Mas no passado o ditador ele era uma pessoa que liderava em estado de exceção. Era um outro sentido, mas isso é um parênteses, talvez eu fale sobre isso em outros episódios. Aliás, eu não vou falar sobre isso, porque senão vão achar que eu estou defendendo a ditadura. Né? Mas enfim, existe um outro sentido, tá? Você falar ditador em um termo romano do termo é diferente de você falar como, por exemplo, ditadura militar. É um sentido completamente diferente. Mas voltando à história, né? E daí ele cruzou o Rubicão, o Rúbico, né? O rio Rúbico, né? Enfrentou uma guerra e tomou o controle completo do Império Romano, e nesse momento a Roma deixou de ser uma república e se transformou em um império. Tá?
E daí que vem o negócio do cesarismo, né? Então a democracia ela vai engessar toda a sociedade, né? E vai ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, tá? Até que vai surgir a figura de um César, né? Que é o cara que vai botar fim na república e vai começar o império, segundo a teoria do Spengler, que é o negócio do ciclo, tá? E então ele vai seria alguém que vai ter coragem de subestimar de ignorar o poder vigente, né? Eu acho que o Trump ele não conseguiu fazer isso, né? O, o, o Bolsonaro também, né? O que seria, o que é atravessar o Rubicão em termos de Brasil? Vamos ver se tu sabe o que é. Atravessar o Rubicão em termos de Brasil, né? Atravessar o Rubicão em termos de Brasil é você desobedecer uma ordem da Suprema Corte. É você desobedecer o Supremo, né? Então o Supremo vai dizer, faça tal coisa, não sei o que. Daí o momento de você atravessar o rio Rúbico é você chegar e falar, não, eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer outra coisa. E bater na mesa e falar, não, é isso aqui, entendeu? Agora, o Bolsonaro falhou porque ele chegou muito perto de atravessar o rio Rúbico, né? Lá naquela coisa, acabou Alexandre de Moraes, bababá. Ali era o momento que ele quase atravessou o rio Rúbico. Ele chegou a botar o pé dentro da água, assim, sabe? Chegou a botar o pé dentro da água, ver como é que tá a temperatura. Mas não teve a coragem de atravessar. Tá? Não teve a coragem que o Júlio César teve em 49 a.C. Tá? Então isso seria atravessar o rio Rúbico. E daí, se ele atravessasse o rio Rúbico, aí terminaria a República. Aí seria o fim da República Brasileira. Isso necessariamente levaria uma guerra, né? E você teria, depois dessa guerra, né, caso o César vencesse a guerra, né, caso Júlio César vencesse a guerra, você abandonaria a República e você passaria para um cenário de um império. Tá? Isso é a visão do Spengler sobre o cesarismo, né? Então a democracia, de tempo em tempo, o mundo liberal ele vai começar a se engessar, vai começar a ficar velho, vai começar a ficar incapaz de lidar com crises, porque ele vai estar tão aparelhado, vai ser um sistema tão aparelhado que ele não vai conseguir reagir a crises. E daí vai ter a necessidade do surgimento do César, né? Que vai ser alguém que vai cruzar o rio Rúbico, né? Trump falhou em atravessar o rio Rúbico, né? Ele ficou pescando no rio Rúbico, que nem diria o Curtis Yarvin, né? E o Bolsonaro também falhou em atravessar o rio Rúbico, né? Só botou o pé na água lá naquele 7 de setembro, né? E mandou um deixar pra lá, né? Ligou pro Temer e mandou um deixar pra lá, né? Claro, disso eu só tô teorizando, tá? Não tô dizendo que ele deveria ter feito isso ou não, né? A gente sabe que eu sou um fã número 1 da República, do sistema democrático, né? Todo mundo aqui votou no governo do amor, né? Então não tô incentivando ninguém a nada, né? Já tô fazendo esse disclaimer aí pra você não achar, né? Mas essa é a visão do Spengler, tá? Então tem a ideia de ciclo civilizacional, tem a ideia de cultura como organismo vivo, né? E você tem a noção de cesarismo. Aí isso tá lá no... Tudo isso que eu falei pra ti, né? Tirando os meus comentários sobre isso, né? Tá lá no livro A Decadência do Ocidente. Tá? Então esse é o trabalho do Spengler. Tá? E na visão do Spengler, o Ocidente ele tá num estágio final. Ele tá num estágio que ele tá terminando. Né? E ele falou isso em 1918, né? Então... ele de uma certa maneira ele errou, né? Por alguns quantos anos? 100 anos, eu acho. Eu acho que o início mesmo do fim do Ocidente começou lá com o período do fim da história lá do Fukuyama, no final da Guerra Fria, eu acho. Bom, não sei, né? Só o tempo irá dizer, será que teremos um César brasileiro? Será que terá alguém que vai cruzar o Rubicão? Sim ou não? Não sei, né? De qualquer modo, né, o episódio de hoje foi um episódio puramente teórico, né, não estou incentivando ninguém a nada, né,
Só tô mostrando, assim, de um ponto de vista intelectual, o pensamento de um autor, né? É um autor aí traduzido pela editora Zahari, inclusive, né? Que é uma grande editora. Então não é nada de errado eu falar sobre esse autor. Tá bom, pessoal? Então fiquem bem. Espero que o que eu falei hoje para ti seja útil de algum modo, tá? O Spengler tem um outro livro muito bom, cara. Que eu vou ler, eu tô pra ler ele, ainda não tô. Tem um livro que ele fala sobre tecnologia, né? Isso aí eu precisaria organizar um. Não sei se por NVP ou lá pro meu canal, ainda não sei como é que eu vou fazer, né? O nome do livro é Der Mensch und die Technik, né? Seria O Homem e a Técnica. Contribuição para uma Filosofia da Vida. É um livro de 1931, né? É mais ou menos no mesmo período que o Heidegger está escrevendo sobre a técnica, né? Eu teria que fazer como se fosse um curso falando sobre tecnologia, né? Sobre a filosofia da tecnologia, porque só que isso dá muito trabalho, que é muito autor também, cara. Pô, tem o Aristóteles, cara, tem o Heidegger, tem o Jacques Ellul, tem o Kaczynski, tem o Spengler, então tem um monte de pensadores que falam sobre a tecnologia, né? Como os problemas envolvendo a tecnologia e tal, né? Mas enfim, isso aí é pro futuro, né? Um abraço pra você, né? Fique bem, tenha um bom início de semana e até a próxima. Tchau, tchau.